Oi, Manuel. Oi, doutor Hélio. Olá. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo. Então, tá bom. Seja bem-vindo, né? Muito Bom que a obrigado. gente vai estar aqui junto. A Dênia, minha amiga lá de Brasília. Saudades, Dênia. Tudo bem com você? Edu. Esperar um pouquinho a Thelma entrar. Acho que ela deve estar entrando daqui a pouquinho. Você Oi, me ouve Sandra. bem? Eu estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Vou pegar só o controle do ar aqui. A Thelma. A Thelma está entrando? Thelma de Paula? É, Thelma de Paula. Acabou de entrar. Deixa eu ver. Eu preciso aceitá-la. Oi, a Simoninha está aqui. A Thelma está entrando. Acho que é já a Thelma. Oi, Thelma. Deixa eu ver. Oi, Thelma. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Rai. Boa noite, Hélio. Boa noite, tudo bem? Estamos caminhando. Eu não estou acostumada com essa rede. Eu não estava conseguindo entrar. Nós Bicho do estamos... mato! Sou bicho do mato, gente. Aprendizes. Também estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas, né, tão modernas, mas que a gente, por meio dela, podemos falar com pessoas que estão bem distantes, inclusive você, né, Thelma, que você está lá em Ribeirão Preto, né? A Thelma está cuidando da sua mãe e está aqui conosco, participando desse momento aqui tão importante e dessa reflexão, né? Eu vou só fazer a apresentação de vocês, depois já passo para você a palavra, tudo bem, Thelma? Porque a Thelma vai aqui acompanhar, vai fazer a mediação para que nós possamos fazer um bom diálogo aqui sobre essa temática tão atual que está na ordem do dia, que é a questão do machismo estrutural e linguagens, e nós temos aqui o Dr. Hélio Rentes, que ele é psicanalista e é coordenador do Observatório do Machismo. Obrigada por você ter aceitado esse convite, estar aqui conosco, doutor Hélio, porque com certeza vai poder contribuir conosco com essa temática tão importante. E a Thelma de Souza, minha companheira de longa data, já de muitas lutas, de muitos encontros, e foi professora da Unimep, é psicóloga, é militante, é uma guerreira aí nessa pauta também das mulheres, e ela coordena, é articuladora do coletivo Vínculos Afetivos, o VIAS, então, que também faz uma discussão sobre essa questão das relações afetivas e também do machismo, da questão, né, feminista. E obrigada, Thelma, por você aceitar estar aqui conosco. Então, é com você agora a coordenação desse bate-papo aqui. Ótimo. Seja bem-vinda a todas as pessoas aí que estão aí conosco, né? Muito obrigada, Rai. Realmente é prazeroso estar nesse espaço. Estou distante, em São José do Rio Preto,
mas de alguma forma presente, né, nessas lutas que nós estamos enfrentando aí na realidade brasileira, que na realidade são lutas mundiais, né, que implicam para a gente aí um grande retrocesso, e essas questões que envolvem a ideologia de gênero, a chamada ideologia de gênero, realmente está na pauta do dia, né. Acho que é um espaço esse importante. Venho trabalhando com essas questões, principalmente por meio de um trabalho desenvolvido junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à OAB, né, relacionado a homens autores de violência contra mulheres, né, com medidas protetivas, e, a partir disso, me inseri mais no contexto discursivo, teórico, né, e, por que não, militante, das questões que envolvem a questão de gênero. Eu coloquei mais atual essa dimensão da luta, porque, como você apontou, a minha militância tem a ver com as questões por justiça social, né? E justiça social implica em igualdade efetiva. Tudo aquilo que produz desigualdade, né, é uma pauta de luta, né? E as questões de gênero entram nesse bojo, né? É o que produz desigualdade, né, entre homens, mulheres, e entre outras possibilidades de expressão da sexualidade e da vida afetiva, e que tem motivado aí um debate, né, global, né, e no caso brasileiro ainda mais significativo, visto que o governo atual tem políticas claramente anti-gênero, ou vou dizer melhor, anti-liberdade, anti-igualdade, né? As questões que estão na pauta hoje desse bate-papo, né, que temos a presença aqui do Hélio, com as suas contribuições, é em torno daquilo que a gente chama geralmente de machismo, né? O machismo, que o Hélio vai poder explorar muito bem, eu acho, nessa nossa conversa, ele está relacionado a uma ideologia da supremacia masculina que foi historicamente construída, né? A gente cada vez mais tem clareza da construção histórica dessa suposta superioridade masculina e inferioridade daquilo que não se enquadra na ideia de macho, vamos dizer assim, né? Tem uma ampla possibilidade aí, né, fora do que é reconhecido como macho, que daria legitimidade ideológica de superioridade, né? Eu tenho trabalhado com essas questões enquanto pauta de luta, trazendo duas grandes dimensões nessa luta por justiça social, que eu entendo que tem como centralidade a questão da igualdade, em duas dimensões que são bastante importantes de ser discutidas, e não faltará oportunidade, se não for hoje, em outro momento. São as questões que têm a ver com a redistribuição material, né, que é desigual no sistema capitalista de produção, né, e tudo aquilo que historicamente foi produzindo justificativa para as diferenças, quando hierarquicamente consideradas, reitera essa desigualdade e, portanto, a injustiça na distribuição material. E tem uma outra dimensão, que é o reconhecimento positivo daquelas identidades, ou aquelas formas de ser, né, que são estigmatizadas historicamente. E a mulher entra no conjunto desses sujeitos estigmatizados que buscam por reconhecimento positivo para superar uma condição de opressão, né? Então, assim, por isso que eu digo, a questão de gênero na minha pauta de luta está relacionado a uma dimensão muito mais ampla, que é a luta realmente por justiça social, né? Nós estamos vivendo um momento particularmente complicado no Brasil, quando as questões mais conservadoras vieram à tona, trazendo visões tradicionalistas das questões de gênero, né, e a gente pode ver isso principalmente no ministério que deveria cuidar dos direitos humanos e que traz a família com uma centralidade, numa perspectiva estruturada patriarcalmente, né, trazendo a questão patriarcal novamente como centro e trazendo
os outros elementos que compõem a família dentro de uma perspectiva nuclear, trazendo esses outros subordinados, né, aos interesses paternos do pai, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter espaço para conversar um pouco sobre isso, acho que a gente não vai esgotar nunca essa discussão, de qualquer forma. Nós estamos aqui com a presença do Hélio, que tem grandes contribuições naquilo que a gente chama de luta por justiça social, né, por um reconhecimento das questões de gênero, as possibilidades libertárias que essas questões podem trazer, em que têm sido vividas com opressão. E a opressão também envolvendo o campo da política institucional, né? A gente sabe que, historicamente, os movimentos das mulheres, e aí tanto feministas como fora do feminismo, né, trouxeram as questões da política institucional. Nós tivemos o movimento sufragista, que colocou isso como central, inaugurando os movimentos feministas, pelo menos pensando na referência europeia, né, e que não se esgotou lá e que não se iniciou lá, evidentemente, mas que trouxe a demanda pela participação da mulher, né, na política ou nos processos de decisão dentro de uma sociedade, né? Mas era uma luta por direito a participar da vida política, pelo direito ao voto, mas a gente sabe que não é só o direito ao voto, né, a votar e ser votada, que garante o reconhecimento da igualdade da mulher no campo político. Nós conseguimos, em grande parte, a abertura para estarmos lá como mulheres, mas lá ainda é um espaço, é uma cena onde a desigualdade se reproduz de uma forma, às vezes, bastante violenta, violenta porque silencia, né? Ou porque tenta impor o silenciamento. Então, isso é muito importante para a gente hoje, está sendo discutido, porque onde ocorrerem práticas de silenciamento, é necessário a gente problematizar com um certo barulho, e barulho que eu digo é essa possibilidade de falarmos sobre, né? E o Hélio, eu acho que vai poder trazer essas grandes contribuições para a gente, porque ele já vem trabalhando com essas questões há alguns anos, né, Hélio? Abrindo... Nós falamos em 19, né? Exato. Hélio sempre abriu esse espaço de conversa com homens e mulheres, entendendo que ambos devem enfrentar essa luta, né? E tenho certeza que ele tem muito a dizer pela sua própria formação no campo sociológico, filosófico, histórico, um percurso acadêmico e não acadêmico, porque também aprendeu no diálogo, nesses espaços que ele abriu e continua aberto para o diálogo sobre essas questões. Então, eu vou passar a palavra para o Hélio, né, que é o que a gente quer ouvir, e aí, sendo necessário, a gente pensa junto, conversa junto com outras pessoas que estão aqui acompanhando a gente, que esse acaba sendo o nosso espaço público hoje mais predominante, né? Então, legal, obrigada, Hélio, por nos presentear de novo com as suas questões, que são sempre muito importantes, intrigantes e bastante fundamentadas. Fique à vontade. Eu que agradeço. Acho que nunca ninguém falou tão bonito assim para eu começar a falar. Agradeço, Thelma. Mesmo, muito carinho aí. Bom, eu sou Hélio Hintze, rio-clarense de nascimento, piracicabano de vivência. Atualmente estou fazendo meu segundo pós-doutorado aqui na Exalc. Minha supervisora, a professora Odaleia Queiroz, aceitou o desafio de fazer essa supervisão num trabalho que originariamente abordava o racismo, mas eu acabei incluindo e até mesmo sobrepondo, né, o racismo, que já é aí academicamente bastante estudado, tem muita teoria já muito bem desenvolvida, e a briga está sendo muito boa, mas eu passei a estudar o fenômeno do machismo. E eu passei a estudar o fenômeno do machismo por uma questão muito interessante, porque quando eu comecei a falar da questão de gênero, muita gente veio me interditar. Você não pode falar disso, porque você é homem, né? Sem perceber, reproduzindo a mesma violência.
você não pode falar porque você é homem. Então, daí eu resolvi estrategicamente mudar o enfoque e resolvi falar do machismo. Veio gente dizer para mim, você não pode falar sobre o machismo porque você é homem, né? Porque você é o machista. Então, eu acabei formulando essas questões a partir desses enfrentamentos, de alguns momentos até mesmo que eu fui ofendido, né, por estar me envolvendo com essa questão, e cheguei a uma questão muito simples, que bom, se eu não falar contra o machismo, restará para mim só ou a indiferença, que é conivente, ou o exercício do poder, abre aspas, atribuído aí, que é uma mentira esse poder. Então eu resolvi fazer o estudo a partir da ideia do machismo e comecei a desenvolver, né, um olhar aí, dialogado com muitas pessoas sobre esse tema. Então eu sou homem, que sou branco, que tenho cabelo branco, sou heterossexual assumido, né, todo mundo sabe, enfrento e começo sempre a falar a partir desses elementos. Sim, eu sou um homem que tem feito uma elaboração, penso eu, consistente para tentar enfrentar e ajudar a gente a superar o machismo que impera na sociedade, que estrutura a sociedade, mas que estrutura a nossa subjetividade também. E nesse sentido, estamos todos abarcados por essa questão. Então, existe uma discussão, será que existe mulher machista? Porque a mulher é oprimida, mas existe mulher com posturas profundamente machistas. Agora, se ela recebe os benefícios disso, é uma outra questão. Você ia falar, Rai? É que, na verdade, nós estamos numa sociedade machista e nós somos contaminadas por esta sociedade machista. E aí nós reproduzimos o machismo naturalmente, como se fosse natural, né? Então, acho que a gente precisa, e a gente tem que colocar, porque isso não é natural, né? Isso, na verdade, tem toda uma conotação que é da opressão do homem sobre a mulher, e aí, inclusive, uma opressão de classe também, que a gente precisa falar sobre isso, que faz parte desse sistema capitalista, que ele reproduz essas relações de opressão, e nós, as mulheres, estamos neste mundo machista, e que faz parte, ele é estruturante, porque até precisa que... E aí o Bourdieu vai trabalhar muito bem essa questão, dessa questão do machismo, né, e da dominação masculina, e que finalidade é esta dessa dominação, e toda a psicologia por trás dessa dominação. E aí vem a questão mulher frágil, amorosa, sentimental, como que emotiva, e aí, inclusive, vou botar incompetente, incapaz de estar em todas as estruturas de poder de decisão. Eu acho que é importante a gente pontuar essa questão, né, Hélio? Porque nós reproduzimos o machismo porque as pessoas não têm essa compreensão do que significa o machismo. E o machismo está aí, posto em todos os lugares. Perfeito. E é justamente, acho que nessa direção que a gente vai trabalhar hoje. Quando você citou o Pierre Bourdieu, eu tenho um estudo com ele aqui, eu tenho um trabalho sobre a dominação masculina, e tem um determinado momento que ele fala, e isso é freiriano também, Paulo Freire vai falar a mesma dinâmica. Quando o dominado somente possui para explicar a si mesmo o vocabulário dado pelo dominador, está aí a dominação simbólica. Se eu uso para me explicar as palavras do outro, eu reproduzo,
Então, essa reprodução, ela é parte da estrutura. E eu parto muito dessa questão do Bourdieu, porque é fundamental a gente entender o quão enraizada está essa questão, e que eu vou querer abordá-la com mais profundidade, e esse enraizamento, ele, por conta da própria dinâmica da estrutura da sociedade, do modo de estruturação da sociedade, ele sofre um processo que se chama naturalização. A nossa geração, a minha geração, eu tenho 50 anos de idade, eu nasci em 1971. Quando eu surjo neste mundo, neste plano, alguém, né, olha o menino que sai aí, o corpo que sai da mãe e fala, é um menino. Quando essa expressão é feita, não é uma simples constatação, é um menino porque aquele corpo possuía um pênis, possui um pênis. Mas é uma série de atributos sociais que estão colocados na palavra menino. Então, quando hoje alguém faz um ultrassom e diz, eu vou ter um menino, não está dizendo só eu vou ter um corpo, uma criança que tem um corpo que tem um pênis. Não, há uma gigantesca lista de atribuições sociais que é construída e não natural. Mas, como ela foi construída há muitas e muitas e muitas gerações atrás, eu já sou educado nela e eu não distingo mais a origem social disso. E aí, as palavras que você disse, mulher feminina, delicada, veja, há uma partição aí nessas características. A mulher deve ser casta, né? Veja, eu não disse que ela é casta, porque tem uma palavra importante aí que é o deve ser. Porque se a mulher não for exortada a ser casta, deixada a si própria, ela não será casta. Porque desde o Gênesis 3, o pecado está na mulher, na nossa cultura que tem base judaico-cristã. Se fôssemos gregos, nós iríamos falar do mito de Pandora, que foi a mulher fabricada pelos deuses para ser lasciva, sedutora e levar a humanidade a sofrer todos os males. Eu estou fazendo um curso atualmente que chama um curso sobre a morte, que eu analiso a morte em 14 culturas, e um dos elementos que a gente analisa são as narrativas míticas do início da humanidade. Muitas culturas, a narrativa mítica do início da humanidade, a humanidade é imortal, inicialmente, e ela decai. Fruto do quê? De um erro de uma mulher. Pandora, Eva, para citar duas das mais conhecidas. Então, essa construção, essa organização, essa disposição e essa ordem na qual os elementos que compõem o corpo social brasileiro se estrutura, que a gente tem chamado de machismo, ela dá sustentação à dominação patriarcal. Então, todo o tecido social, economia, jurídica, política, ela é construída para justificar e dar sustentação à dominação patriarcal. E qual é o mote principal, que pelo menos eu enxergo isso no meu trabalho? E o meu trabalho, ele está aqui hoje, nesta live, com 26 pessoas participando, e vocês duas aqui, sendo posto em questão. Eu não trago uma teoria fechada, uma resposta definitiva, eu trago algo para aquecer o debate. O machismo é o enaltecimento dos valores constituídos como masculinos, num direto, né, e desproporcional relação de detrimento com a condição dos valores constituídos como femininos. Eu vou querer voltar depois nessas duas questões. Porque eu não estou falando valores masculinos e valores femininos, eu estou falando valores construídos. Então,
o machismo estrutural, ele é uma moral. Ele é estruturado, né, na cultura a partir de uma moral que enaltece o que é masculino e diminui o que é feminino. Na mesma inter-relação, porque masculino e feminino são criações que não existem independentes. Não posso falar em masculino sem existir o feminino. E essa relação, ela é muito perniciosa no que toca à construção do feminino. Só que daí eu preciso convidar todo mundo a deslocar o eixo de análise do machismo estrutural para a opressão do homem sobre a mulher, para a opressão do masculino sobre o feminino, e a partir daí encaixar novamente, sim, 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 a opressão do homem sobre a mulher. É um dado, é um fato, a gente vê isso cotidianamente. Mas é a opressão do feminino nos corpos masculinos. Qualquer coisa considerada feminina, manifestada num corpo masculino, essa criança provavelmente apanhe, esse homem provavelmente seja desacreditado. Então, veja, ao mesmo tempo em que nós temos uma extraordinária violência contra a mulher no Brasil, e que está sendo agora colocada, pelo trabalho inclusive de vocês, né, colocada a todos os ventos para ser denunciada, existe uma extrema violência implícita contra o próprio homem no machismo estrutural. Por quê? Porque estipula-se, no sentido ideal, uma imagem de homem inatingível, que faz com que os homens arrebentem seus corpos, desde se drogar, de se matar no trânsito, de serem violentos, de suprimirem as coisas, os sentimentos, a parte que é considerada feminina. Eu estou insistindo nisso, porque por que eu tenho que considerar que a emoção é feminina? É isso que eu estou querendo chegar. Ela é taxonomizada, né? Ela é classificada como feminino. E aí um homem que mostra emoção, ele é afeminado. E ele será punido por essa mesma sociedade de uma maneira diferente da mulher. Então eu tenho, colocando o machismo estrutural como esse sistema que enaltece o masculino em detrimento do feminino, operando na violência dos homens contra as mulheres e operando na violência dos homens contra eles mesmos. Nós não podemos demonstrar, e aí a gente vira verdadeiras panelas de pressão, e vai ver os números. Eu vou dar, não dou os números, porque eu não tenho de cabeça e não guardei mesmo. Briga de rua com morte. Por quê? Porque eu não levo desaforo para casa. Porque quem leva desaforo para casa é a mulher. Mas o que é a mulher? É o feminino. E se um homem levar desaforo para casa, ele é feminino. E aí a sociedade machista vem e pau. Tem um dado assustador. Mais de 1.100 homens no Brasil, no ano de 2021, tiveram seus pênis parcialmente amputados. Vocês sabem por quê? Falta de higiene. Porque higiene é um dado feminino. Cuidado é feminino. E o homem não vai ter cuidado. Por que a gente tem o Novembro Azul? Porque fazer o exame da próstata é um tabu para o homem, porque o ânus masculino no Brasil é um lugar que não existe. E fazer o exame vai acontecer o quê? Ele corre o risco de se tornar afeminado? Então, essas são algumas questões que precisam ser postas, porque elas precisam, como a Thelma muito bem falou, homens e mulheres precisam se aguerrir nessa questão. Só que eu não vou poder, no caso do machismo, enfrentar o social, o para fora, se eu não fizer o enfrentamento em mim mesmo. Olhar para mim e dizer qual é a minha dimensão que é tocada pelo machismo estrutural, para eu poder me reescrever, me enfrentar.
para o homem assumir o medo, para o homem assumir a insegurança, assim como, né, a gente está falando, a mulher está indo para o mercado de trabalho, a mulher está ganhando os espaços dela, e o homem está tentando fazer um esforço para conseguir poder chorar e pedir ajuda para alguém. Olha que disparidade maluca. Acho que eu posso dar acho que assim, dar sei lá, fazer um comentário com relação a essa questão que você traz, porque como essa sociedade, porque acho que primeiro assim, quando nós vamos estudar um pouco a origem lá da sociedade, toda a sexualidade, inclusive da humanidade, nós vamos ver lá em tempos remotos que as mulheres elas tinham um poder imenso na sociedade. Inclusive, o próprio ato sexual, ele era um ato de endeusamento. E a geração da vida colocava a mulher num patamar de deusa, porque ela era originária da vida, ela que dava origem à vida. Uhum. E lógico que com o passar do tempo e o homem descobre a sua participação na procriação, isso há uma mudança substancial na vida da sociedade. E aí, quando aparece o papel do Estado e a propriedade, isso muda completamente, e aí o homem se apodera de todo esse do domínio, né, da dominação, e passa a fazer com que as mulheres sejam dominadas a serviço dele. E lógico que nessa sociedade, ainda que nós, do patriarcado, que a gente vai, essa mudança do matriarcal para o patriarcal, isso foi um momento de muitos conflitos nessas mudanças. E esse poder, essa supremacia dos homens sobre as mulheres, e toda esse perfil que se precisa desse homem que não pode falhar, ele não pode expressar sentimentos, acho que nós estamos fazendo essa discussão aqui hoje, que é você fazer essa desconstrução. Porque eu acho que a gente precisa fazer essa desconstrução, e até um dia, até conversando mesmo com a Thelma, a gente está discutindo essa questão binária, homem e mulher, né? Esse poder para a gente, acho que você traz essa questão desta igualdade, porque embora nós tenhamos, biologicamente, nós tenhamos as diferenças do ponto de vista biológico, mas isso não nos dá uma diferença do ponto de vista de existência e de igualdade em desejos, em sentimentos, em dor, em fraquezas e fortalezas. Nós somos iguais. E aí, de novo, não tem como não reportar ao Bourdieu, porque o Bourdieu vai tratar também dessa questão dessa dominação e desse poder que esse homem tem que exercer na sociedade. E em nenhum momento ele pode falhar. Uhum. Os homens não podem falhar. Uhum. E aí, lógico que isso soma, eu acho que hoje, inclusive, nesse momento que acho que a Thelma traz, que nós temos uma pessoa que está no cargo máximo da nossa sociedade, e que ele vai para a sociedade e diz que quando ele tem uma filha mulher, for uma fraquejada, isso coloca para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, qual é a visão que nós temos que esse sujeito tem da sociedade e dessa supremacia do masculino, do macho. Uhum. E aí, lógico que isso tem um efeito na sociedade e, inclusive, uma legitimação para essa violação de direitos. Perfeito. E que nós precisamos tratar isso. Uhum. E cada vez que uma mulher ela ocupa um espaço,
é como se você... E aí, lógico que é assim, é você tirar um macho. E aí isso cria uma violação em todos os espaços. Uhum. Seja no trabalho, aqui, a relação capital-trabalho, e aí, não por acaso, as mulheres não estão nos cargos de direção, é minoritária o número de mulheres que estão no cargo de direção, e no espaço político, toda essa violação, inclusive no exercício da política, né? Toda essa violência que está colocada na institucionalidade. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco sobre essa questão dessa desconstrução. E aí você, acho que tem bastante trabalhado essa questão da desconstrução. Eu acho que essa desconstrução do masculino e uma contribuição do ponto de vista dessas relações de gênero. E aí o Sócrates no Laço vai trazer um pouco, acho que talvez você já deve também ter lido o Sócrates no Laço, porque ele vai trazer um pouco essa desconstruição. Que acho que é bem legal a gente falar disso. E quando nós estamos falando dessa desconstrução, aliás, não é você fazer com que a mulher assuma esse papel dessa supremacia do macho e os homens ficarem num papel inferior. Não, é você fazer esse entrelaçamento que você está falando, né? Eu acho que a gente precisa, é bem legal a gente trabalhar isso, e isso não é também uma redução de poder desse macho, mas você discutir esse papel da igualdade das relações que nós precisamos estabelecer na sociedade. Acho que é bom a gente fazer essa reflexão aqui sobre isso, um pouquinho. Então, é fundamental isso que você fala, porque assim, o discurso mais, e eu não vou usar a palavra que se costuma usar, costuma-se usar radical, e eu discordo que é um discurso radical. O discurso extremista de morte ao pênis é um discurso que particularmente não me agrada, porque põe a minha vida em risco, né? Uma vez que eu estou envolvido nesse grupo. O futuro é feminino. Outro dia apareceu aí um pesquisador que disse que o futuro masculino... Se a gente não trabalhar hoje, não vai ter futuro. Se a gente não fizer isso que você acabou de falar, não vai ter futuro. Cada um de nós, mulheres e homens, protagonismo das mulheres é extremamente necessário. Então, o discurso extremista de qualquer lado, morte ou que procura deslegitimar, ele é complicado. Até mesmo uma frase que eu já ouvi 2 vezes e que me incomodou, porque se eu ouvi 2 vezes 2 pessoas diferentes, virou lugar comum. De uma mulher virar para mim e falar assim, o que você quer? Que agora a gente ainda ensine vocês a não serem machistas? Não, a gente tem que ir junto. Eu sei que é difícil, porque os homens estão muito, muito atrasados em relação a isso, porque nós recebemos um pseudo lucro com isso, porque não há lucro. Quem domina, a elite que domina, masculina que domina, não somos nós. Essa ideia que o macho, qualquer macho é macho porque tem um pênis no meio da perna, e que com isso ele ganha uma grande supremacia, é massa de manobra também, é gado, né? É gente manipulada, e está aí se estourando com a saúde, se estourando com a falta de higiene, se estourando com o medo de fazer exame, porque é homem. O medo de deixar esse posto de homem, que é colocado num lugar tão alto, destrói o ser humano que se classifica como homem. É muito ruim isso. Então a gente precisa trabalhar no sentido do quê? E aí acho que é o tema. Finalmente terminamos o prelúdio e vamos entrar no tema.
o machismo estrutural e a linguagem. Porque o conhecimento do mundo, ele é realizado pelas palavras. A gente explica, a gente educa as crianças explicando. E quando eu uso a palavra você é um menino, você é uma menina, eu estou dizendo uma série de coisas, uma série de dever ser. E nós estamos aqui falando em masculino e feminino, como sinônimos de homens e de mulheres, meninos e meninas. Mas eu gostaria já de declarar uma coisa que, para mim, é um ponto que é fundamental na minha argumentação, que é a sexualidade humana é singular. Cada corpo é um corpo. Cada corpo deveria ter a possibilidade de viver com liberdade o seu desejo, qualquer que seja, e que não prejudique o outro, né? Porque se eu tenho um desejo pedófilo, eu vou ter que ser contido, porque não cabe, porque o objeto do meu desejo não tem condição de igualdade para negociar com o meu desejo. Eu não posso fazer de objeto sexual ninguém contra a vontade dela. Isso na questão sexual. Agora, veja como essa questão de sexualidade... Então, só para eu concluir essa ideia, a questão de gênero, eu acho fundamental a atual luta do movimento LGBTQIA+. Mas não vai ter letra para segurar a sexualidade humana, porque cada um que for se descobrindo não vai ter uma letra para atribuir. Hoje, o movimento ele é necessário para o quê? Criar visibilidade, trazer à tona a existência, que é a frase machista do nossa, nunca teve tanto viado, nunca teve tanta lésbica quanto tem hoje. Mentira! As pessoas têm a sua sexualidade, mas elas eram trancadas nos guarda-roupas, nos armários da vida. Elas eram e são mortas. Se não fisicamente, são mortas socialmente. Hoje, nós estamos conseguindo ganhar algumas batalhas. E justamente a posição reacionária violenta só veio corroborar que nós tivemos muitas vitórias. Ou a gente achou, e nós fomos inocentes, de que, ok, vamos ganhar essas vitórias, vamos botar a cara na rua, fazer a coisa acontecer, e o poder não vai reagir. No Brasil, o poder reacionário está fazendo o papel dele, que é tentar conter essa liberdade, essa possibilidade de cada um ser o que se é, livre de rótulos, para poder ser o que é. Agora, vamos avançar disso. A partir daí, entra nessa divisão uma série de coisas. Profissões de homem, profissões de mulher, sentimentos de homem, sentimentos de mulher. Veja só, um exemplo que eu vou dar, que eu acho que é muito, assim, elucidativo. Para mim, pelo menos, foi a questão do consumo de álcool. Veja como a sociedade ela é estruturada pelo machismo, que coloca o masculino como superior e o feminino como inferior. O sujeito tomou uma cachaça e ele foi lá e agrediu sexualmente uma mulher. O que se dirá dele no machismo? Ele não sabia o que estava fazendo. Aí estava bêbado, né? Ele estava bêbado. Vem aquela frase, você sabe como é homem, etc. Corta. Cena 2. Uma mulher bebe a mais. E ela é violentada. Mas ela pediu, ela bebeu. A responsabilidade é dela. O mesmo álcool que irresponsabiliza o homem no nosso discurso é usado para responsabilizar a mulher. Percebe? Então... Assim como, por exemplo, num debate político, num debate na sociedade, quando os homens têm um tom de voz forte, marcado, ele é um homem que tem posição e ele tem uma força. Quando somos nós, as mulheres, que nos colocamos de uma forma enfática, ela é uma descontrolada, ela não histérica, ela sabe,
aí todo tipo de adjetivo para desqualificar essa mulher. Tá sem transar. Então, exatamente, acho que... E aí a gente não tem como, Hélio, não trazer, inclusive, o que fizeram com a ex-presidenta Dilma. O que fizeram com essa mulher é uma coisa, assim, surreal, de uma violação a toda prova. E que a gente precisa falar sobre essas coisas. E não a gente estamos falando da Dilma, tanto que até o golpe, e como foi o golpe, e toda a apologia ao ditador Ustra, né, quando ela foi deposta. Isso é de uma violência contra as mulheres, e não é contra a Dilma, é contra as mulheres. E a gente precisa falar sobre isso na nossa sociedade, porque quando nós estamos nos espaços de poder, nós estamos nos espaços de macho, disputando com eles, marcando posição, e nós queremos, sim, fazer uma mudança dessas relações de poder. Eu acho que você fala uma questão, por exemplo, o futuro será um futuro feminino. Quando eu acho que eu uso, a gente talvez precise até fazer uma reflexão disso, porque quando a gente fala desse futuro feminino, talvez ele não esteja espelhado no sexo feminino, mas é o que o feminino significa na sociedade. Eu acho que a gente precisa fazer essa leitura para que nós possamos, porque quando nós falamos de terra, ela é feminina. Quando nós falamos de lua, nós falamos de feminina. Quando nós falamos de agricultura, nós estamos falando do feminino. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nisso, sabe? Para que a gente, esse poder feminino, esse futuro feminino, é porque a gente precisa fazer essa discussão do ponto de vista do que é o feminino quando a gente faz alusão a isso. Não eu acho que a gente precisa fazer isso. Posso fazer uma observação aí? Pegando um pouco a fala da Rai, a primeira parte da fala da Rai agora, tem algumas questões que você traz, Rai, que me são bastante caras enquanto reflexão. As questões do Hélio também, mas eu peguei a linha de raciocínio que a Rai trouxe na primeira intervenção e agora, para trazer, assim, pelo que eu consigo refletir com base em teorias e diálogos, vamos dizer assim, né, no cotidiano, tem duas questões centrais que eu penso que está posta na questão de gênero enquanto relações de dominação, subordinação, de opressão. A questão da maternidade e a questão da propriedade privada. Também são dois elementos muito importantes para a gente avançar, e quando eu falo avançar, não é só no sentido da gente identificar a opressão e dar nome a elas, né, que é preciso nomear, mas também pensar formas de superação, na linha da desconstrução para novas possibilidades, na perspectiva, evidentemente, libertária, emancipadora, igualitária. E aí, quando eu penso nessa questão da maternidade, que no pensamento tradicionalista foi o que justificou o lugar que a mulher foi colocada historicamente no mundo privado como cuidadora, né, da prole, da casa, da família, e quando ela foi para o espaço público, para o mundo do trabalho, grande parte dos cargos que ela ocupou estavam relacionados e estão relacionados nessa linha de cuidados, né? Saúde, educação especialmente, mas não só. Até lá na empresa, que ela cuida de organizar tudo, para o seu chefe, muitas vezes, poder dominar, certo? Então, essa questão da maternidade, que depois vai desembocar na questão da família, que é um aspecto muito importante, né? Porque ali, quando você... Vou trazer uma reflexão dentro do materialismo histórico, que me é caro até certo ponto, né? E aí, quando você vai para pensar as questões
quando a propriedade privada passa, né, a estar presente, né, teorias vão explicar pelo excesso de produção ou pela carência que seja, sem entrar nesses meandros teóricos históricos, né? Mas, de qualquer forma, a gente já sabe, uma discussão já posta, né, há bastante tempo, principalmente pelo Engels, como que isso trouxe a necessidade, em certa medida, para garantir, né, a passagem da propriedade privada dentro de um núcleo de referência comum, no caso familiar, que se impôs para a mulher o controle da sexualidade, o controle, a disciplina dos corpos, da sexualidade. Essa discussão já está há bastante tempo posta, né? Porque garantir a legitimidade da herança, né? Bom, controle do corpo é corpo-objeto. Corpo-objeto, para você trabalhar, para transformá-lo em corpo animal, não humano, tá junto. Corpo-objeto, mercadoria. Corpo animal, e na hora da confusão, da fúria, das ofensas, a mulher é cadela, galinha, é vaca, né, piranha. Aliás, como tudo que a gente desumaniza, os negros, por exemplo, vira um macaco. Ou os bichas, viado. Então, a animalização é um elemento muito importante, acho, da gente pensar, porque é uma forma de você desumanizar. Isso. Então, se não é mais humano, inclusive a religião lava as mãos, porque nem precisa mais se preocupar de estar ferindo o reino da fraternidade, porque nem compõe mais, né, da herança divina fraterna. Então, assim, esse para mim é um dado importante, porque além desses aspectos que permite oprimir e silenciar, a mulher, na questão da maternidade, ela é lançada para o interior do espaço privado, que foi assumindo um formato na família nuclear. Né? Ela é lançada no espaço privado, espaço da reprodução geracional, reprodução educacional, reprodução da disciplina. Nós fazemos isso no espaço privado. Fomos para o espaço público, que é o espaço, supostamente, da produção, o espaço do macho, do homem, e tivemos que ser homem para sobreviver nesse espaço público. Aí, pegando aquilo da segunda intervenção da Rai, jeito de dominar, o feminino e o masculino, que não tem a ver com sexo, aí entra questão de gênero, gente. Tem modos de ser, modos de viver. E aí, por que eu estou fazendo toda a fala? Porque eu penso que uma coisa que a gente está deixando passar, em certa medida, é que a gente bate muito no espaço do mundo público e as opressões no mundo público, né, como está posta, e no mundo privado a gente trabalha, sim, para focar a questão da violência doméstica, mas não ressignificar a reprodução, que não é pago, mas que se não for ela, não se garante produção no sistema capitalista, porque corpos trabalham lá, corpos preparados na sua infância ou na escola para lá trabalhados por mulheres. O da mulher não remunerado, a gente está muito longe de avançar nessa discussão. E ele é que se permite ressignificar, para mim, esse lugar do público, porque os homens, inclusive, não colaboram nesse espaço reprodutivo privado, por amor, por solidariedade, ou para fazer a diferença, para ser um macho atualizado, pós-moderno, certo? Ele ajuda ali, mas ele não assume essa responsabilidade. O que ele ganha com isso? Não é pago, não tem 13º, não tem férias, não tem nada, não tem previdência privada, não tem nada. O que nós avançamos nessa discussão? Nós carregamos o mundo produtivo nas costas pelo trabalho reprodutivo. Isso a gente não está discutindo. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Para mim, não dá para ressignificar o lugar masculino sem ressignificar o lugar feminino, e o lugar feminino tem sido o mundo privado. Nós ocupamos espaço público para continuarmos fazendo o que os homens fazem. E a Dilma sofreu por isso, inclusive. Com certeza ela sofreu por isso, porque ela é chamada de, né, era dura. Olha, a mídia destacava quando ela chorava, se comovia em algumas cenas, porque mostrava que era humana,
Mas, ao mesmo tempo, ela era tirana, porque ela era dura, brava, inflexível. Veja, quando ela queria ser um homem, queria, entre aspas, não é que ela queria ser, mas parecia com. Dá para entender a lógica? Estou sendo confusa. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que a gente tem insistido em ressignificar o masculino nessa lógica de desconstruir esse lugar de supremacia e de superioridade, porque, de fato, é ideológico isso, que de nada justifica isso, nada. De fato, se fosse ver, bom, se a gente fosse pensar em termos de criação, querido, hoje nem homem nem mulher, porque, afinal de contas, você pode fazer pela clonagem, né, a reprodução humana sem depender de um nem do outro, em certa medida. Nós temos tecnologia. Nós temos tecnologia para a força física não significar que o homem é mais forte. Mas nada desses avanços mudou, abalou essa relação de superioridade do homem sobre a mulher. Porque na minha fantasia, imaginação, sei lá, nós ameaçamos profundamente os homens. Nós temos um poder enorme. Nós ameaçamos profundamente esses homens, que, aliás, só existem porque foram cuidados por nós. E os parimos, e os amamentamos, e cuidamos, e com os avanços todos da higienização, em termos de conhecimento, também higienizamos, alimentamos, etc, etc. Dá para entender um pouco? Então, assim, essa ideia de a gente trazer a questão do feminino e não da mulher, um feminino que pode ser do homem, um homem exercer o feminino, entendeu? Porque é no feminino que a gente inclui altruísmo, ela dá leite, ela dá de si próprio, para o outro viver. Seu filho, ou o filho de alguém, que as amas de leite, ali, ou o filho de alguém, os rebento, aqueles que, as novas gerações, vamos dizer assim. Então, solidariedade, hoje nós sabemos que nós não vamos sobreviver, né, planetariamente, se não tivermos solidariedade. Se a gente conseguir fazer a grande luta para mudar esse sistema de opressão que a gente conhece muito bem, porque a gente vive sobre ele, na lógica do sistema capitalista de produção. Não dá para a gente escamotear e fazer de conta que não. Porque ele, né, vai precisar de que alguns, para dominar, sejam superiores e por mérito sejam compensados e tenham privilégios, e outros fracassados não vão poder ter nenhum mérito e nenhum benefício, nenhum tipo de vantagem. Que é a mesma lógica, quer dizer, que está na relação do masculino e do feminino, como está nas questões raciais, como está na questão das classes sociais. Hoje a gente consegue ver um intercruzamento de todos esses elementos, né, que a gente chama dos marcadores, né, identitários que definem as opressões. Então, queria pensar um pouco isso, porque, né, a questão da reprodução, entende? Esse lugar do feminino e do masculino, né, nas nossas lutas, vamos dizer, para o enfrentamento da desigualdade, porque nós já sabemos que o plano só legal e normativo, em certa medida expresso pelas leis, não está resolvendo nossa grande questão, nem da violência institucional, nem da violência doméstica, nem da violência no mundo público, de uma forma mais ampla, né? Enfim, é isso. Inclusive porque toda essa estruturação segue o modelo da estruturação patriarcal. Exato. Eu tenho o arcabouço jurídico que cria a estrutura da realidade, condescendente aí com tudo isso que a gente está falando, no sentido de legitimar e dar segmento à reprodução do domínio patriarcal, e o domínio patriarcal que beneficia os homens, mas faz dos homens massa de manobra, porque essa é a grande sacada, que se a gente conseguir trazer, a gente vai começar a ter algum tipo de mudança. É isso, a gente conversou muito, você e eu, sobre o próprio sistema de atendimento à vítima de violência doméstica ou de qualquer violência não está em condições de receber com a humanidade que a pessoa necessita, né? O próprio sistema não está
apto a fazer esse acolhimento, porque esse sistema é estruturado a partir do molde do patriarca. Né? E isso hoje, como a Rai comentou, eu acho que é importante trazer de novo o relevo que ela disse, que é pela ação do presidente da República está legitimado. Você pode ver como aumentou significativamente os casos de arroubos, as crises histéricas. Hoje eu vi um cara que teve um acidente de carro e parece que raspou lá o carro, tá? O cara subiu em cima do carro da mulher e pisou em cima do carro da mulher, porque ele sabe que o arcabouço está defendendo um ataque desse. Né? Mas esse mesmo cara é o cara que vai morrer infartado porque ele acredita num ideal de homem que ele não vai atingir. Né? Então, e aí eu acho que vem os entrecruzamentos que você propôs e que está sendo posto o tempo inteiro aqui, que é o sistema capitalista. E eu acho bacana, assim, que eu não sou materialista histórico, né? Eu sou fuçador, eu vou pegando tudo que eu vejo pro caminho. Mas vocês usam o conceito, né, de produção, né? A ideia da produção do capital. E mesmo entendendo a ideia de produção, hoje a gente está focado numa cultura de consumo que retroage, que engole cada conquista da mulher. Ela é engolida e devolvida com novas tarefas. Vou te dar um exemplo, né, que acho que é da questão super já discutida, que é a mulher ganha o mercado de trabalho, ganha, né? Ganha, olha o termo, né? Ganha porque alguém deu de presente, né? Não, ela vai lá, batalha, ela entra, ela começa a estudar, ok. Bom, retroação, segunda jornada, porque a mulher, o mesmo movimento que a mulher ganhou o mercado de trabalho, o homem não fez o movimento contrário de assumir o lar para bancar essa. A ideia do homem que ajuda, a ideia do homem que ajuda é uma ideia super parcial, porque quando eu digo eu ajudo, eu coloco o protagonismo na mão da mulher. Todo o trabalho emocional da gestão do domus, do lar, fica ao encargo da mulher. E ele é exaustivo. Agora, vai para o trabalho, primeira jornada, volta para casa, segunda jornada, terceira jornada, manter-se atrativa, sexualmente falando. E não é atrativa sexualmente falando para o maridão. É atrativa sexualmente falando, porque se você for com um fio de cabelo na entrevista de emprego, que você não exale essa posição de uma mulher desejável, você não tem seu emprego. Né? E aí, por exemplo, a coisa que as pessoas brincam comigo, falam, pô, você vê pelo em ovo, né? Você vê tudo você tem que criticar, mas o movimento que aconteceu aí, tanto da Avon quanto do... Agora me fugiram os dois, que fez a propaganda com os pais e colocou o filho da Gretchen, foi a Avon. Tem a Avon e tem a Demilos também, né? A Magazine Luiza, que fez um concurso só para trainees negros. Ó, super legal. Pô, bacana. Mas olha o bastidor, olha o que aconteceu com a ação do Magazine Luiza, subiu. Agora, se a ação do Magazine Luiza cair, adeus, babau, tudo isso, porque o mercado, ele se utiliza, no momento que nós estamos, do processo de obsolescência. Aquilo que não está me dando lucro, eu descarto. Então, a gente não pode ficar contando com a benesse do capital. Nunca. Mesmo quando ele aparece e fala, ó, eu estou aqui. Pô, agora tem Barbie preta, tem Barbie gorda, tem Barbie... Estou usando os termos de uma maneira para marcar mesmo. Por quê? Porque tem nicho de mercado para consumir. A gente não pode esquecer dessas questões. Então,
quantidade de retroações sobre a mulher, eu falo que é assim, em qualquer situação, a mulher é culpada. Ah, quero uma carreira, mas não vai ter filho? Quero ter filho, mas não vai ter carreira? Quero ter filho e ter carreira, mas vai dar conta? Em qualquer situação, no mercado de trabalho, a mulher tem recebido só paulada. E aí, para comentar uma outra coisa que você disse, que eu acho que é fundamental, que não dá para falar a cultura, a sociedade. Depois da diáspora do Homo sapiens da África, né, que ele encontra e extermina os outros sapiens neandertales, né, porque nós somos Homo sapiens sapiens. O livro Sapiens mostra que onde esta espécie caiu, houve extinção maciça de tudo que era coisa que tinha lá. Mas onde o Homo sapiens sai? E não dá para a gente falar em a cultura, porque existem as culturas, matriarcais, patriarcais, etc, etc. São várias, né? São várias manifestações. Mas vamos pegar a cultura que nós estamos aqui, que é a cultura que tem origens e influências na cultura grega, que era profundamente patriarcal. Embora homossexual, patriarcal. Na cultura judaica, que é absolutamente patriarcal. Na cultura cristã, que aí eu me lembro do Contar do Caligares falando, que é a hora em que coloca a mulher na pior situação. A mulher é a encarnação do mal. Por que a mulher é a encarnação do mal? E Freud se debateu com isso, a coitada da vida dele inteira. O que quer a mulher? Porque é incompreensível, indomável, impossível para o homem conseguir compreender, suprir, vivenciar o desejo da mulher. Essa incógnita que fez com que a modernidade e as luzes construísse esse império masculino para esconder a nossa fragilidade. Para esconder a nossa própria fragilidade. No livro Coisa de Menina, o Contardo fala o papel da mãe na sociedade nuclear burguesa é um dos exercícios de poder mais refinados para conter a sexualidade da mulher. É essa sexualidade que assusta o homem. Fala, Raquel. É que a gente já está mais de 1 hora. Acho que a eu gente... não tinha dúvida disso. E aí, mas está muito bom esse bate-papo aqui. Eu acho que a gente poderia, eu acho que marcar outros pontos, bate-papos, porque por exemplo, você trouxe uma série de elementos agora, mas também a Thelma falou do sufrágio, mas aí, antes do sufrágio, nós tivemos as indígenas, nós tivemos a escravidão e as mulheres negras, nós temos uma supremacia também da branquitude, que não dá para a gente não falar sobre ela, porque ela também faz parte dessa estrutura, né, patriarcal, racista. Eu acho que a gente precisa também falar sobre ela. E não tem como não falar da divisão sexual do trabalho, que a Thelma trouxe aqui. E esse trabalho privado que não tem valor, mas é toda a base para a reprodução da mais-valia do trabalho, né, produtivo lá da produção. E a gente precisa falar sobre isso. Sim. E a gente vai ter que falar também dessa supremacia do poder do macho, que está posta na sociedade. E a gente pensar a gente fazer essa reflexão, como fazer com que nós mudemos esse modelo que está na sociedade, que está posto no mundo. E aí a Thelma trabalha muito bem essa questão binária,
homem e mulher, e para que a gente faça essa questão de poder, que é da igualdade, independentemente do gênero. Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco isso. E aí, não sei, aí Hélio, a Thelma, porque como já é mais de 9 horas da noite... A Ana Paquim falou que a gente pode continuar. A gente podia continuar isso. Eu acho que a gente fazer um ciclo de debate sobre essas questões. Acho fantástico. Eu acho que a gente poderia fazer isso, sabe? Porque isso está está na ordem do dia. Sim. E nós temos eu não vou falar que ele é presidente porque ele não exerce o poder de presidência, porque ele não preside absolutamente nada, mas impõe para a sociedade um modelo que vai na contramão daquilo que nós defendemos do ponto de vista desse padrão homem e mulher, né? Eu acho que a gente desse acirramento, porque ele não quando coloca essa questão, por exemplo, dos fake news, e aí, inclusive, trouxe agora, que coloca em xeque toda a vacina, como se a vacina, inclusive, depois altera a orientação, a sexualidade das pessoas. Gente, então, assim, isso... Que é esse fulano? Ah, ele é louco? Não, ele não é louco. Só quero fazer uma observaçãozinha, que todos esses elementos que nos produzem essa indignação e, enfim, que está na mídia, que produz tanta conversa, é bastante complicado, porque enquanto a gente está se indignando diante desses absurdos grotescos, a gente está perdendo de avaliar as políticas públicas que estão sendo implementadas nesse tempo. E aí eu convido a gente a pensar sobre as ações do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e as ações ali, mas eu quero, em particular, destacar a preparação que eles têm para os conselheiros tutelares, né, que estão diretamente em contato com famílias vulneráveis, e a família é o centro, mas a família é o centro nesse modelo que reproduz esses marcadores de opressão que a gente falou aqui. Então, assim, eu acho que a gente está deixando... Na semana passada foi lançado um relatório, né, bastante interessante, que traz essa política antissexual do atual governo, né? Um relatório que traz, né, tanto do governo como as ações da sociedade civil e aborda, inclusive, as políticas do Ministério da ministra Damares, né, que já deixou claro, logo que ela entrou, que meninas vestem cor-de-rosa e os meninos azuis, né, e também o Ministério das Relações Internacionais, porque nós não podemos perder de vista que o Brasil é uma ilha isolada e que tem um contexto mais amplo onde essas questões estão colocadas, e isso tem um sentido histórico. Eu acho que a gente tem que analisar o sentido histórico desse retrocesso que traz esses elementos tradicionalistas como referência para se antagonizar a qualquer possibilidades libertárias, como ele estava bem assinando, por exemplo, uma sexualidade mais livre, sem estar em caixinhas, né, que definem os prazeres individuais, né, pré-formatados, vamos dizer assim, né, quando essas possibilidades se abriram, né, as reações, né, foram emergindo com muita força. A questão da sexualidade, diretamente relacionada à questão de gênero, precisa ser focada com muita atenção. Então, eu acho legal que a gente continue, realmente hoje não vai conseguir esgotar isso, e talvez nenhum próximo encontro. Não vamos nunca conseguir. Né? A gente tem o dia 6 de dezembro, que é uma data internacional que ainda não é muito trabalhado no Brasil, mas do Laço Branco, que soma os homens na luta, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, né, então, que surgiu lá no Canadá, numa experiência horrível, que já vivemos no Brasil várias semelhantes,
Então, acho que a gente pode aproveitar algumas datas simbólicas e também sair do campo desse simbolismo todo, que acaba apenas, eu acho que transformando as coisas em mercadoria em certa medida, até as datas, né? E acho que em qualquer momento é importante discutir isso, e até quando está discutindo outras questões, né? Outras questões. Essa discussão tem que estar presente, porque se ela é estruturante, qualquer conversa que a gente vai ter, ela vai ter que aparecer também, porque então ela não é isso, não é verdade? Ela não é um tema, né? Se ela estrutura, ela está em tudo. Então, eu acho que é importante a gente continuar essa conversa, né? E quem sabe, quando tiver presencial, fazer um espaço assim, onde a gente pode outras pessoas, né? E aí que é mais legal ainda. Saudades. Acho que daí, Thelma, então eu já vou aqui dizer, nós vamos ter agora do dia 25 de novembro até dia 10 de dezembro, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E tem lá, já tem uma atividade para o dia 6 de dezembro, que está sendo organizada pelo gabinete da vereadora Silvia, do Mandato Coletivo, e tem o dia 10 de dezembro, que é o dia, que é do Dia dos Direitos Humanos, o Dia Universal dos Direitos Humanos. E aí, então, eu vou fazer aqui uma sugestão para que nós possamos fazer as nossas considerações, né, do Hélio e do seu, e nós fazermos nossas considerações, mas a gente poder fazer uma pauta. Nós estamos discutindo isso lá no nosso gabinete, no gabinete da CIL, nós estamos organizando esses 16 dias de ativismo, e aí, dentro dessa pauta, está para a gente fazer uma roda de conversa, fazer uma roda, e acho que a gente já poderia pensar em organizar esse debate. E aí a gente fazer presencial, e acho que dá para a gente fazer, inclusive, lá na Câmara de Vereadores, a gente fazer lá na Câmara. E aí já fica até o convite para o Hélio, e aí para a Thelma já está lá na rede da mulher, né, da rede de proteção e atendimento à mulher, já está sabendo dessa discussão, então a gente organizar isso de uma forma melhor, e inclusive o que nós vamos falar nessa rede, nesse bate-papo, porque eu acho que esse é um debate que ele é contínuo e permanente, e a gente tem que estar fazendo ele. Tá? Então, acho que é um pouco isso. Legal. Posso fazer 2 comentários só? Por acho favor. Que eu queria só mostrar, esse aqui é o livro que eu lancei, né, Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira, que eu trabalho essas questões, mas acho que pegando talvez as intervenções da Thelma, que o tempo inteiro ela veio trazendo para a gente, olha, mas a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem que olhar para aquilo, essa discussão encobre aquela, sem nenhuma sombra de dúvidas, hoje nós conseguimos arranhar o tema, em algumas coisinhas arranhar o tema. O que você falou sobre essas temáticas serem estruturantes é fundamental para a gente entender, porque elas participam do ato da reprodução, que daí vai acontecer na família, na escola, na igreja, no mercado de trabalho, etc. E para provocar, né, Ministério da família. Que família? Que família estrutura esse ministério? Que desejo de família é esse? Porque família, qual é a família? Então, a linguagem, a gente fazendo esse trabalho de conseguir ir trazendo para esse relevo e desconstruindo, desnaturalizando no sentido de botar em xeque mesmo do que é que nós estamos falando quando nós falamos de família. Tradição, família e propriedade? É disso que a gente está falando? Ou de uma família que engloba o máximo possível de seres humanos? Qual é o laço que une a família?
papai, mamãe, filho, filha e labrador caramelo sentado comendo pão com margarina? Ou é amor? O amor tá ligado com o sexo, o amor tá preso à reprodução, e a gente vai buscando, puxando esses fios, que aí fica difícil de não entrar nessa discussão. Sim. O convite é feito e justamente para produzir esse desassossego. E a segunda coisa que eu queria falar é, quem está assistindo, se puder seguir o Observatório do Machismo, aí a gente tem procurado fazer esse trabalho de trazer mesmo essas reflexões, esses questionamentos. É um trabalho, gente, que tanto a Rai quanto a Thelma sabem disso, porque vivem isso. É muito cansativo. Essa sensação de estar o tempo inteiro em atrito com o social e olhando para as coisas e trabalhando. Então, a gente precisa ter muito apoio, muita força juntas, para a gente poder operar a transformação, não só na sociedade, mas em nós mesmos. Perfeito. Valeu, é isso mesmo. Thelma, aí também as suas considerações. Só quero agradecer mesmo essa oportunidade de a gente estar conversando, porque é sempre bom bater papo, ainda mais quando é um bate-papo que é para a gente refletir questões que têm a ver com os nossos sofrimentos, né, gente? Então, é isso aí, vamos continuar nossa conversa para frente. Tá bom? Obrigada, gente. Nós agradecemos também aí a participação sua, de vocês aceitarem, né, o convite de vir aqui conversar conosco, e vamos continuar. Essa conversa, ela precisa ter continuidade e nós mudarmos essa sociedade. Nós sonhamos, né, com essa mudança. E nós trabalhamos por essa mudança. Por essa mudança, E essa mudança se dá a partir dessas conversas, reflexões, e a gente trazendo mais homens para essa luta, porque os homens precisam assumirem um outro papel na sociedade. Exato. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Exato. Então, é isso. Um grande abraço. Agradecer também a quem nos acompanhou aqui. Vai ficar gravado, né? Esse bate-papo vai ficar gravado no YouTube e também na nossa página. Então, que nós dá um salve e aí para todas as pessoas que nos acompanharam. Um grande abraço, muito obrigada, tá? Valeu. Tchau, tchau. Certo. Beijo. Certo. Tchau, até a próxima.